Olá, sejam bem-vindos. Nesse seminário, nós vamos abordar sobre a microbiologia dos fungos, falando um pouco sobre anatomia, fisiologia e até a resistência. Nosso grupo é composto pela Amanda, pela Giovana, pela Lauren, pela Lívia, pela Nara e por mim, Paulina. E é interessante a gente abordar esse tema porque, até uma curiosidade, o maior ser vivo que é considerado hoje no nosso planeta, ele é um fungo, possui mais de 9 quilômetros de comprimento e está situado numa floresta dos Estados Unidos. E é interessante a gente falar sobre esse tema, abordar sobre esse tema, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Na primeira parte desse seminário, nós vamos abordar sobre anatomia geral e fisiologia dos fungos. Segunda parte, classificação genética. Terceira parte, reprodução e ciclo de vida. Quarta parte, genética. Quinta parte, importância e principais doenças. Sexta parte, vamos abordar sobre a virulência. E a sétima parte, vamos falar sobre a resistência. Vamos dar início com a primeira parte. Falaremos sobre a anatomia geral e fisiologia dos fungos. A área da ciência que estuda os fungos é a micologia. Os fungos são muito conhecidos, né, pelos cogumelos, pelos bolores, né, o mofo, pelas leveduras, né, e possuem, entre outros fungos, né, outras formas, dentro desse grupo. Eles podem viver no solo, nas superfícies, na água e em outros organismos, como fungos que se desenvolvem em troncos, em árvores. Eles são eucariontes, diferentes das bactérias, que são procariontes. Eles são eucariontes, né, possuem o núcleo com envoltório nuclear, o material genético fica restrito, né, esse núcleo, né, não fica disperso, né, no citoplasma. São heterótrofos por absorção. Eles liberam uma enzima para fora da célula que fará a digestão e após essa digestão eles absorvem. Por exemplo, imaginem uma laranja. Aí com o tempo a laranja, né, apodrecendo e a laranja vai começando a criar um fungo, um bolor, um mofo em cima dela. Aí nesse bolor, você pode ver que ali está crescendo um fungo, está se desenvolvendo um fungo. Ele se instala ali através das suas hifas, ele vai se disseminando pelo alimento. Nessas disseminação, nessa hifa, ele vai liberando enzimas sobre esse alimento, que faz com que ocorra a digestão, né? Você pode ver que o alimento, com o tempo, vai ficando apodrecido, isso vai fazendo com que ocorra a digestão pela enzima do fungo. Após essa digestão, o fungo vai absorver esse alimento. Por isso que eles são heterótrofos por absorção. E o que muita gente acha é que os fungos fazem fotossíntese, mas os fungos não fazem fotossíntese. Eles são heterótrofos. Eles são bem diferentes das plantas, que até era falado que os fungos eram mais próximos das plantas, né? Só que, na verdade, não. Eles têm até muitas características, né, na fisiologia que se parece mais com os animais do que com as plantas. E uma dessas é que ele é heterotrófico e não autótrofo, como as plantas são. Eles não fazem fotossíntese. Tanto que eles podem viver em ambientes escuros, sem luz, que eles vão conseguir se desenvolver, né, tendo a fonte de alimento, eles vão conseguir se desenvolver, não necessariamente precisando da luz. Eles podem ser sapróbios, decompositores ou parasitas, como, por exemplo, fungos que aquecem na nossa pele, né, são parasitas, né, a micose. Eles podem ser unicelulares, como é o caso das leveduras, ou multicelulares, né, como a maioria dos outros fungos. Eles possuem parede celular, e essa parede celular é de quitina, polissacarídeo, né, diferente das plantas. Alguns são predadores, como um fungo que preda pequenos nematóides, e outros fazem associação harmoniosa, como é o caso dos líquens. Os fungos eles são importantes como alimento, que, né, é muito consumido na culinária japonesa, o champignon. São importantes para a produção de pão, bebidas, queijos. Importante para a produção de antibióticos, né, que a gente, né, já ouviu falar muito, já estudou sobre isso, né, já vimos sobre o caso da penicilina. Ele também tem importância como praga biológica e agrícola, porque o fungo, quando se alastra, né, em alguma plantação, ele causa devastação. É importante questão de saúde pública, até por ser parasita, né, alguns fungos, e estarem, né, parasitando, né, o ser humano,
como é o caso de candidíase, né, uma DST, doenças de pele, né, por fungos. Ele é usado como controle biológico também. Tem até um estudo com baratas, que foi usado como controle biológico, que foi injetado um fungo nessa barata e colocado no meio de outras baratas, para que esse fungo pudesse se disseminar e matar as outras baratas. E ele é usado também, né, tem importância com a associação com outros seres vivos, como essa associação harmoniosa dos líquens. Eles armazenam energia na forma de glicogênio, fazem meiose zigótica, ou seja, o zigoto, no ciclo de vida, o zigoto que vai se dividir em 4 esporos haploides. Podem ser aeróbicos, anaeróbicos, como para algumas espécies o oxigênio é tóxico, ou eles podem ser anaeróbicos facultativos, que eles convivem bem com oxigênio, mas na falta de oxigênio eles vão fazer fermentação. Como é o caso das leveduras, né, dessa última imagem que a gente pode ver é uma levedura, que é o caso da levedura da cerveja. Vivem em locais úmidos, uma vez que os fungos eles possuem projeções chamadas de hifas, que vão se espalhar por longas distâncias, fazendo com que o organismo perca muita água. O que acontece? Como foi falado, né, um dos maiores seres vivos do nosso planeta é um fungo, né, se estendendo por quilômetros, e para poder ter esse crescimento, né, desse tamanho, ele precisa, né, espalhar suas hifas, que no próximo slide vou mostrar a imagem, né, mas são projeções mesmo, como se fossem dedos do fungo, que saem de dentro do fungo, que possui células e que vai se desenvolvendo ao longo do ambiente. E essas hifas, elas vão se espalhando, vão procurando nutrientes, vão procurando água. E para essa formação de células, essa extensão do corpo do fungo, requer muita água. Então ele não conseguiria manter tamanhos quilométricos se fosse em um local que não tivesse água. Porque para o crescimento ele precisa dos nutrientes, precisa da água. Por isso eles crescem em locais úmidos, né? Que a gente pode até ver na nossa casa, quando começa a desenvolver mofos, né, fungos bolores, eles estão em superfícies e estão em locais úmidos. Eles produzem esporos, que é essa segunda imagem, vocês podem ver, isso é uma imagem do esporo. São estruturas de reprodução dos fungos, que podem produzir esporos de forma sexuada, por meio da meiose, ou assexuada pela mitose, pela divisão das células. E esses fungos, eles ficam para fora, né, tem contato com o meio externo, para poder liberar os esporos e serem levados pela água, pelo vento, por outros animais, né, irem aderidos em outros lugares para que o fungo possa se reproduzir, né, possa se disseminar. E essa primeira imagem é uma imagem de um bolor, um mofo, e esses pontinhos pretos são o que a gente conseguiria ver, por exemplo, se estivesse num pão. Só que tudo isso em volta, todas essas projeções são as hifas, né, que eles começou a se espalhar para poder disseminar no alimento. Tanto que, né, as pessoas até falam, quando está o alimento mofado, você retira só aquela parte e come o resto. Olha o tanto, né, que o fungo se espalha. E a mesma questão quando, por exemplo, o cogumelo no solo, ele começa a projetar os micelos, que são conjuntos de hifas, que vão se disseminando ali por baixo, buscando nutrientes e água para poder se desenvolver. Aqui mostrando as hifas, o micélio. O micélio é o conjunto de hifas. Como eu disse, nessas hifas vão ser esses prolongamentos do corpo do fungo, né, que vão buscar por nutrientes, por água. As hifas elas podem ser septadas, possuem septos, e cada pedacinho, cada septo possui um núcleo, possui organelas, normalmente. Ou elas podem ser cenocíticas, não possuindo septo, mas mesmo assim possuem os núcleos, as organelas, normalmente como o prolongamento mesmo do corpo do fungo. Essa união dessas hifas forma o micélio, e pode se dividir em micélio vegetativo, que geralmente está abaixo da superfície, como nessa imagem, vai buscar por nutrientes, e fazer a absorção, né, como eu disse que são heterótrofos por absorção,
cada célula dessa das hifas libera as enzimas que vão agir sobre o alimento, por exemplo, vão digerir e assim ele vai conseguir absorver. Ou pode ser o micélio reprodutor, responsável pela reprodução, que geralmente fica, né, em contato com o meio externo, fica acima da superfície, porque assim eles conseguem liberar os esporos, fazer a esporulação para que esses esporos sejam disseminados, né? Então, como vocês podem ver, o micélio reprodutor acima da superfície, compondo o corpo do fungo, junto com o micélio vegetativo, que, né, fica mais predominante embaixo, né, da superfície, mas compõe todo o corpo do fungo, com as hifas e com o micélio. Olá, meu nome é Lívia e agora falaremos sobre a classificação dos fungos. No total, são 7 filos de fungos. Uma delas é o Citridiomycota, que é um grupo de fungos microscópicos e é comumente encontrado em ambiente de água doce, além de poderem ser encontrados em ambientes úmidos terrestres. Eles podem ser tanto decompositores como parasitas. O que os distingue é a presença de esporos com flagelos, que lhes confere a capacidade de movimentação ativa na água, e são um dos únicos fungos verdadeiramente móveis. Eles desempenham um papel vital nos ecossistemas aquáticos, porque eles atuam tanto como decompositores quanto recicladores de matéria orgânica, e isso ajuda na manutenção do equilíbrio e na saúde desses ecossistemas. Só que não são todos que têm um impacto benéfico, tem alguns que atuam como patógenos, principalmente de organismos aquáticos, né, e principalmente de anfíbios, e eles causam a quitridiomicose, que é uma doença fúngica que leva a declínio significativo nas populações de anfíbios globalmente. Temos também o filo Neocalimestigmycota, que é um filo de fungos anaeróbicos que habitam o trato gastrointestinal de mamíferos herbívoros, e eles desempenham um papel crucial na degradação de matéria vegetal. Eles têm uma aplicação biotecnológica e a atuação das suas enzimas celulolíticas, eles são altamente eficientes. Tem sido uma área de pesquisa em rápido crescimento nas últimas décadas. Temos o filo Zygomycota, que tem cerca de 1.000 espécies. Eles estão frequentemente presentes no solo. Dentro deste grupo, encontramos variedades responsáveis pela deteriorização de diversos alimentos, que são popularmente conhecidos como mofos. Muitas espécies também atuam como parasitas, algumas estabelecem relação de simbiose com animais, e outras têm uma notável relevância econômica, produzindo produtos como molho de soja, que é o shoyu, medicamentos anti-inflamatórios e contraceptivos. A reprodução deles é assexuada por meio de esporos e que é o método predominante. Já o Glomeromycota tem cerca de 160 espécies. Anteriormente eram classificados como Zygomycota, porém foram reorganizados em um grupo distinto com base em estudos de DNA. E eles têm um papel muito importante ecologicamente, devido às associações mutualísticas que eles estabelecem, conhecidas como micorrízas, com diversas espécies de plantas. Em contraste, ele tem todos os membros do grupo se reproduzindo de maneira assexuada, e eles são encontrados em raízes de plantas, onde estabelece essa simbiose que já foi dita. Também temos o filo Ascomycota, que constitui o maior grupo de fungos. Aproximadamente 75% das espécies de fungos conhecidas pertencem a esse grupo. Eles são encontrados em ambientes marinhos, de água doce e terrestres, onde desempenham papéis como parasitas, saprófitos e formadores de líquens. A característica distintiva dos ascomicídeos é a produção de esporos em estruturas chamadas de ascos. Cada indivíduo pode ter ascos que podem se unir para formar um corpo de frutificação chamado ascocasco. Eles também podem atuar como patógenos e decompositores, além de ter importância econômica e medicinal significativa. Espécies do gênero Penicillium são utilizadas na produção de queijos especiais, bem como na produção de penicilina. A forma predominante de reprodução é a assexuada. Já os Blascocladiomycota são fungos que podem ser encontrados em ambientes aquáticos, no solo, e também podem agir como parasitas de insetos. Eles realizam a reprodução sexual por meio da fusão de gametas e a reprodução assexuada através de zoósporos, que possuem um único flagelo. Eles destacam-se também destacam-se os comestíveis, né, como o champignon. No caso da microsporídea, nós temos um adendo, porque anteriormente eles eram classificados entre os protozoários, porém alguns cientistas agora acreditam que eles sejam fungos parasitas, outros que eles não sejam fungos, mas sim familiares de fungos. Porém, eles são parasitas obrigatórios, unicelulares, que carecem de mitocôndrias, e eles são parasitas que infectam animais, de preferência peixes, crustáceos e insetos.
Já o filo Basidiomycota é um grupo tradicionalmente conhecido como fungos de cogumelos e orelha de pau. São os mais complexos do reino fungi, devido à sua estrutura intrínseca. Em sua maioria são fungos terrestres e por meio da reprodução sexual eles formam uma estrutura denominada basídio, que contém basidiósporos, que são os esporos sexuados, daí que vem o nome do filo. Olá, meu nome é Laura e eu vou falar sobre a parte de reprodução e ciclo de vida dos fungos. A reprodução dos fungos pode ocorrer de duas formas distintas, de forma sexuada ou de forma assexuada. Na reprodução assexuada, pode ocorrer por crescimento e disseminação de filamentos de hifas, através do brotamento ou através da produção de esporos assexuados, que alguns autores também denominam de anamórficos. Já na reprodução sexuada, os fungos produzem esporos sexuados, que também podem ser chamados de telemórficos. O brotamento é um tipo de reprodução assexuado muito observado em leveduras. E nesse tipo de reprodução, a gente não tem a promoção da variabilidade genética, ou seja, os indivíduos recém-formados eles vão ser geneticamente idênticos àqueles que o deram origem, ou seja, idênticos aos seus parentais. E como que ocorre esse brotamento? Ele vai ocorrer através de uma célula parental que vai emitir uma protuberância em sua superfície externa, que é o que a gente chama de broto. Esse broto ele vai se alongar, e então a célula parental vai dividir o seu núcleo. E um desses núcleos vai acabar migrando para o broto. Esse broto vai se desenvolvendo à medida do tempo e vai ser sintetizado material de parede celular entre a célula parental e entre o broto. Então, por fim, esse broto ele vai acabar se destacando da célula parental, como a gente pode observar na micrografia eletrônica do Saccharomyces cerevisiae. Quando esse broto ele se destaca, a gente muitas vezes consegue ver em micrografia eletrônica o local onde esse broto estava inserido, que a gente chama de cicatriz do broto. Pode ocorrer também que esse broto não se destaque da célula parental ou um broto fica aderido a outro. E aí a gente vai ter a formação de pequenas cadeias de células que a gente chama de pseudohifas, como a gente observa na Candida albicans. Realmente essa pseudohifa é chamada de pseudohifa porque realmente parece muito com as hifas verdadeiras. Já na reprodução, a partir da formação de esporos assexuados, assim como no brotamento, aqui a gente também vai ter a formação de novos indivíduos geneticamente idênticos aos parentais, ou seja, aqui também não tem variabilidade genética. E a gente vai estar formando basicamente clones. E como que ocorre a formação desses esporos? Esses esporos eles vão ser formados a partir de mitoses seguidos de divisão celular, que ocorre nas extremidades de hifas aéreas especializadas em reprodução. Essas hifas aéreas especializadas, elas recebem denominações específicas que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, os esporos assexuados produzidos pelos fungos são os conidiósporos e os esporangiósporos. E uma diferença que a gente já pode ressaltar aqui é basicamente que nos conidiósporos a gente vai ter uma hifa aérea especializada em reprodução e logo na extremidade dessa hifa a gente já vai ter a produção dos esporos, que a gente denomina de conidiósporos. Já nos esporangiósporos, a gente vai ter também uma hifa aérea especializada em reprodução, só que na extremidade dessa hifa aérea a gente vai ter uma nova estrutura, que a gente denomina de esporângio. E dentro desse esporângio que vão ser produzidos os esporos, que a gente denomina de esporangióforos. A gente vai ver um pouquinho mais especificadamente de cada um desses tipos de esporos. Falando um pouco especificadamente dos conidiósporos, eles podem ser esporos do tipo unicelular ou multicelular. E eles não vão estar envolvidos por uma bolsa. Essa é uma outra diferença entre os conidiósporos e os esporangiósporos. A gente tem 4 tipos principais de conidiósporos. São os conídeos, artroconídeos, blastoconídeos e clamidoconídeos. Os conídeos, como eu já citei anteriormente, eles são típicos de espécies de penicillium, e também podem ser observados nos fungos Aspergillus nigra. E aqui, como eu já tinha falado, a gente tem uma hifa aérea especializada em reprodução, que a gente denomina nesse tipo de conidióforo, e na extremidade dessa hifa a gente vai ter a produção dos conídeos sendo produzidos ali em cadeias que vão ser liberados no ambiente. Os artroconídeos eles vão ser formados a partir da fragmentação das hifas e a gente observa esse tipo de esporos no fungo do tipo Ceratocystis humi. Já os blastoconídeos eles vão ser formados a partir do brotamento de células parentais e a gente observa esse tipo de esporos na Candida albicans e nas espécies de Cryptococcus. A gente também pode ter a Candida albicans formando um outro tipo de esporos, que são os clamidoconídeos. E eles vão ser formados no interior das hifas, vai ser células de paredes espessas formadas ali no interior das hifas. Nos esporos assexuados, do tipo esporangiósporo, a gente vai ter a formação de esporos no interior de uma bolsa, que a gente, como eu já falei, a gente chama de esporângio. Esse esporângio ele vai estar localizado na extremidade da hifa aérea especializada em reprodução. Essa hifa aérea especializada, a gente chama ela de esporangióforo. Essa haste aqui que vocês podem ver na imagem.
que está sustentando essa estrutura circular. Essa estrutura circular é o esporângio, e no interior desse esporângio, vários pontinhos vão ser os esporos, chamados de esporangiósporos. Para exemplificar, a gente vê esse tipo de esporos nos fungos do tipo Rhizopus. Já na reprodução assexuada, a gente vai ter a formação de esporos sexuados. E como que ocorre a formação desses esporos sexuados? Vai ocorrer basicamente em 3 etapas. Na primeira, plasmogamia, segunda, cariogamia e o terceiro, a meiose. Na plasmogamia, o que a gente tem? A gente tem um núcleo haploide de uma célula doadora e uma célula receptora. E o núcleo dessa célula doadora, que a gente chama de célula mais, vai penetrar no citoplasma da célula receptora, que a gente chama de célula menos. E aí a gente vai ter, momentaneamente, uma célula com 2 núcleos. Posteriormente, a gente vai ter a cariogamia, que vai ser a fusão desses 2 núcleos, do núcleo mais e do núcleo menos, formando um núcleo zigótico diploide. E depois dessa cariogamia, a gente vai ter a meiose. A meiose, ela vai ser para a redução do número de cromossomos a haploide. Então, a célula que era diploide, ela vai passar a ser haploide de novo. E aí, a gente já vai ter a formação dos esporos sexuados. Esses esporos sexuados, eles conferem aos fungos a variação genética. Então, ele confere variabilidade genética, que é importante para várias características do fungo e para a adaptação dos mesmos em diferentes ambientes. Esses esporos sexuados vão germinar e vão dar origem às hifas. E ainda a gente usa esses esporos sexuados para caracterização dos fungos em determinados filos. O ciclo de vida dos fungos, ele é estudado por filos, e o primeiro que a gente vai ver é o Ascomycota. Como eu havia dito, a classificação dos fungos em seus determinados filos, ele é feita através do tipo de esporo sexual que eles produzem. Então, aqui a gente vai ter o esporo do tipo Ascosporos. Nos fungos, a gente vai ter tanto a reprodução assexuada como assexuada. Na maioria dos fungos isso acontece, salvo algumas exceções. Então, aqui no filo Ascomycota, a gente tem a ilustração do ciclo de vida básico deles. A gente tem aqui ilustrando a reprodução assexuada, através de mitose. A gente tem uma cepa masculina, que vai produzir gametângios masculinos, que são os anterídeos, e os gametângios femininos, que são os ascogônios. Esses dois, em algum momento, quando liberados no ambiente, vão se encontrar e vão realizar a plasmogamia. A plasmogamia nada mais é do que a fusão do citoplasma. Nesse momento, a gente não tem a fusão do núcleo, a gente só tem a fusão do citoplasma. Então, a gente vai ter, momentaneamente, uma célula dicariótica. Essa estrutura ela vai se desenvolvendo até formar um ascocarpo, que é onde que vai dar prosseguimento à formação de um esporo sexual. No ascocarpo, a gente vai ter, dentro dos ascos, a formação, a fusão dos núcleos, que é a cariogamia, e vamos ter uma célula 2N, uma célula diploide. Posteriormente, essa célula diploide, ela sofre meiose, originando 8 células haploides que têm material genético diferentes. E aí, quando a gente já tem essas células haploides, a gente tem a formação dos 8 ascósporos, que são os esporos típicos desse filo. Esses ascósporos são liberados no ambiente, germinam formando os hifas, dando continuidade ao ciclo. Os fungos do filo Zygomicota, então, eles são caracterizados por produzirem esporos sexuais do tipo zigósporos. Então, a gente tem aí tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada também. Na reprodução sexuada, a gente tem a produção dos esporos haploides de uma linhagem menos e uma linhagem mais. A linhagem menos a linhagem receptora e a linhagem mais a linhagem doadora. Em algum momento, os esporos haploides produzidos por essas duas linhagens, eles vão se encontrar, também podem ser chamados de gametângios, e vão realizar a fertilização, formando um zigosporândio. Essa fertilização é a plasmogamia seguida de cariogamia. Então, aqui a gente tem uma célula diploide. Esse zigosporândio, ele se desenvolve, se torna maduro e depois ele germina. Quando esse zigosporândio maduro germina, a gente tem a estrutura do esporândio, que, como eu já falei, é onde a gente produz os esporangiósporos. Dentro desse esporândio, antes de formar os esporos, a gente tem a ocorrência da meiose, que vai reduzir o número de cromossomos das células. Então, a gente vai deixar de ter as células diploides e vai passar a ter células haploides com variabilidade genética, diferentes geneticamente. Então, esses esporos são liberados no ambiente e germinam, formando hifas e micélios geneticamente diferentes. No filo Basidiomycota, a gente tem os basidiósporos como sendo o tipo de esporo sexual produzido pelos fungos desse filo. E a gente também vai ter uma estrutura reprodutiva chamada basidiocarpo, que a gente conhece no nosso dia a dia como cogumelo. Então, a gente tem a liberação desses basidiósporos no ambiente, que são células haploides,
e que vão germinar e vão dar origem a micélios primários. Em algum momento, os micélios de 2 indivíduos diferentes vão se encontrar e vão realizar a plasmogamia, que é a fusão, nada mais é do que a fusão do seu citoplasma. Nesse momento, a gente ainda não tem a cariogamia, ou seja, a gente tem uma célula com 2 núcleos. E essa estrutura ela vai formar um basidioma e, posteriormente, vai se desenvolver em basidiocarpo, que é o cogumelo que a gente conhece. É nesse basidiocarpo que vai ocorrer tanto a cariogamia como a meiose, tanto a meiose primária como a meiose secundária. Após a meiose secundária, a gente já tem a formação dos basidiósporos e, posteriormente, a gente vai ter a liberação desses basidiósporos haploides no ambiente. Nessa parte, falaremos sobre a genética dos fungos, que tem uma relação com as formas de reprodução, que foi dito na parte 3. Eu vou falar agora sobre um fenômeno muito comum em fungos, que é a heterocariose. Refere-se à presença de múltiplos núcleos geneticamente distintos em uma única célula e é um traço distintivo e particularmente evidente nos filos Ascomycota e Basidiomycota, que compreendem 95% das espécies de fungos conhecidas e têm seus heterocários característicos com exatamente 2 núcleos geneticamente distintos. Os Basidiomycotas se destacam pelas presenças de pontos de conexão, estruturas citológicas que asseguram a segregação dos núcleos haploides nas células filhas após a mitose. Já os Ascomycota, por sua vez, são caracterizados por estruturas semelhantes a pinças, conhecidas como báculos, que mantêm a condição dicariótica nas células ascógenas e durante o ciclo sexual, os núcleos nas células dicarióticas se fundem e passam pela meiose, resultando na produção de basidiosporos haploides geneticamente recombinados ou ascosporos. A heterocariose também desempenha um papel importante durante o crescimento vegetativo como parte do ciclo parasexual, um mecanismo que amplia a diversidade genética em fungos que se reproduzem assexuadamente. Os biólogos especializados em fungos exploraram a heterocariose durante o ciclo parasexual para realizar análises genéticas e avançar em aplicações biotecnológicas. Por exemplo, os heterocários têm sido utilizados para mapeamento genético, complementação e estudos epidemiológicos em fungos, predominantemente assexuados, né? Além disso, o potencial de heterocariose foi aproveitado para criar híbridos fungos benéficos em diversas aplicações, como a produção de antibiótico e biorremediação. O ciclo parasexual, como mencionado no outro slide, não ocorre naturalmente na natureza. Ele é manipulado em ambientes laboratoriais, envolvendo mecanismos de transferência de material genético que não se relaciona com a reprodução sexual. Tem início com a fusão de hifas, o processo conhecido como anastomose, que durante a qual os núcleos e outros componentes citoplasmáticos se fundem em uma mesma célula, resultando na formação de heterocarionte e plasmogamia. A fusão dos núcleos diferentes na célula de heterocarionte resulta na criação de um núcleo diploide, chamado de cariogamia, que é considerado instável e gera variantes genéticas através da recombinação gênica, envolvendo o crossover mitótico e a haploidização. O crossover mitótico pode levar à troca de genes entre os cromossomos, enquanto a haploidização provavelmente envolve não disjunções mitóticas que aleatoriamente distribuem cromossomos, resultando na produção de aneuploides e, eventualmente, de descendentes haploides. Diferentemente do ciclo sexual, o ciclo parasexual envolve a recombinação durante a mitose, seguida pela haploidização, mas não inclui meiose. E tanto a heterocariose quanto o ciclo parasexual são de grande importância para os fungos, porque para os fungos, no caso dos fungos que não se reproduzem de forma assexuada, os fungos que não se reproduzem de forma sexual, pois permite a introdução de variação somática, né, variabilidade genética, na fase vegetativa de seu ciclo de vida. Como mostra aqui na figura, essa figura tem 2 cepas da espécie de Aspergillus, que no caso é do filo Ascomycota, mostrando uma cepa com tiamina, que é amarela, que está com amarelo, né, e a outra com biotina, que está como marrom, a cor marrom, mostrando que elas têm a capacidade de produção, né? E entre elas ocorreu um processo de anastomose, formando um corpo de frutificação, contendo a capacidade tanto de produzir biotina quanto de produzir tiamina. Isso tudo pela capacidade de recombinação gênica. Olá, eu me chamo Amanda e eu que vou falar sobre a importância dos fungos e as suas principais doenças. Já a biotecnologia dos fungos é utilizada em diversas áreas,
como na área alimentícia, na indústria farmacêutica, elas também estão presentes no processo de biodegradação e tratamento biológico de efluentes. Tudo isso é com a produção de enzimas em uma escala industrial. A biotecnologia também possui características de inovação frente aos problemas globais, como as doenças, nutrição e poluição ambiental. Já esses avanços tecnológicos, eles acabam que revolucionam as formas de exploração, e uma das estratégias primordiais é a transformação genética desses fungos, principalmente pela vasta diversidade que existe, e eles podem ser utilizados no biocontrole, secreção de metabólitos, no microparasitismo e também como fonte de novos fármacos para a indústria farmacêutica ou de fonte de enzimas para a área industrial. A biotecnologia teve início na década de 40, com a produção de antibióticos, e isso foi utilizado com o fungo penicilino, e descobriram que ele tinha o potencial de combater doenças infecciosas por bactérias. No ecossistema, os fungos têm alta importância, principalmente por serem decompositores, e além disso, os fungos nunca serão parasitas obrigatórios, porque sua principal fonte de obtenção de alimentos seria em organismos mortos. Mas pode ocorrer deles parasitarem organismos vivos, e isso faz com que eles matam as células para obter todos os nutrientes, e aí eles vão passando para as células adjacentes. Já os fungos saprofíticos, eles são os decompositores mais importantes, que eles reciclam as substâncias do ambiente, e além disso, eles são produtores de antibióticos. A existência desse antibiótico no solo é conhecido como antibiose, e ele auxilia algumas espécies para sobreviver e competir no ambiente. Já os fungos parasitas, eles já são destrutivos, mas quando eles invadem organismos vivos, eles podem se dispersar pelos esporos, através do vento, água ou corpos de outros animais e insetos, e eles têm 3 requisitos para sua invasão, que é a proximidade com o hospedeiro, a capacidade de penetrar esse hospedeiro e a capacidade de poder digerir e absorver os nutrientes da célula hospedeira. As infecções fúngicas, que também são conhecidas como micose, elas são classificadas em 5 grupos, que é de acordo com o grau de seu envolvimento tecidual e o modo de entrada do hospedeiro. E elas são do tipo sistêmica, subcutânea, cutânea, superficial e oportunista. A micose sistêmicas, elas são causadas por fungos que vivem nos solos e sua transmissão ocorre pela inalação desses esporos, que, primeiramente, tem a contaminação do pulmão e depois ela pode se disseminar para outros tecidos e órgãos. Já a micose subcutânea, elas são infecções fúngicas localizadas abaixo da pele e ela é causada por fungos que vivem no solo e vegetação. O seu modo de transmissão é pela implantação direta dos esporos, por exemplo, numa pele lesionada. Já a micose cutânea, elas são fungos que infectam apenas a epiderme, cabelo e unha, e também são conhecidas como dermatófitas. O seu meio de transmissão é por contato direto ou por contato com os fios e células que já estão infectadas. A micose superficial, ela está localizada somente nos fios de cabelo e células epidérmicas superficiais, e a micose oportunista, no seu meio natural, ela não é patogênica, porém no hospedeiro que já está debilitado, traumatizado, ela torna-se patogênica. Agora eu irei comentar algumas doenças fúngicas, começando pela criptococose. Ela é uma zoonose oportunista, causada por uma levedura capsulada encontrada em solos, frutas ou vegetais que já estão no estado de decomposição e também nas fezes de aves. Ela pode acometer homens, alguns mamíferos e também as aves. A dermatofitose é uma infecção fúngica cutânea superficial. Ela ocorre somente em tecidos queratinizados como a pele, pelo e as unhas. São fungos filamentosos que têm uma dependência com a queratina e é o que ocasiona a micose. Já a candidose são leveduras que são normais na microbiota do homem e dos animais, e quando essa microbiota está com algum distúrbio físico, químico ou imunológico, aí ela pode virar patogênica. Já a esporotricose, ela é uma zoonose, ele é encontrado no solo, matéria orgânica, também em plantas, principalmente em regiões de clima tropical e úmido. A sua infecção é por trauma cutâneo, que é de modo direto, e da inoculação do fungo. Já a aspergilose, ela é causada por fungos saprofíticos e oportunistas. Esses fungos são comuns em qualquer ambiente e são altamente resistentes ao calor e também à dissecação. Elas afetam mamíferos e aves, sendo que nas aves é uma doença mais comum e também é mais grave. Já a malacesiose é uma micose superficial, ela resulta de uma inflamação ou de uma hipersensibilidade, e as suas alterações no microambiente cutâneo faz com que essas leveduras agem como patógenos oportunistas. Olá, meu nome é Nara e eu vou falar sobre a virulência de fungos patogênicos. Então, a virulência é a capacidade que o micro-organismo tem, aqui no caso os fungos, de causar danos e superar as defesas do hospedeiro, podendo então causar suas patogenias, que são suas doenças e infecções. Bom, essa virulência ela possui alguns fatores
que podem variar de acordo com o tipo de fungo e o tipo de hospedeiro, né? E também as condições do hospedeiro naquele momento da infecção. Vou falar um pouco mais sobre elas posteriormente. Bom, então aqui eu vou citar brevemente sobre os principais fatores de virulência, que vou comentar posteriormente, que é a aderência, né, capacidade de aderência, fuga do sistema imune, variabilidade genética, produção de toxinas, produção e secreção de enzimas hidrolíticas e a resistência a ambientes hostis. Começando então pela aderência. Bom, essa capacidade de aderência dos fungos é de extrema importância no que se refere à sua capacidade de colonização e de infecção do hospedeiro. Os fungos utilizam desses mecanismos como forma de se aderir a superfícies, seja superfície do hospedeiro, sejam superfícies abióticas ou até de si mesmos, para formar biofilmes. Existem vários mecanismos de adesão que são utilizados pelos fungos, que variam de acordo com o tipo de fungo e o tipo de hospedeiro. Eles podem ser biológicos ou não biológicos. Como mecanismos não biológicos, existem as interações hidrofóbicas, eletrostáticas, pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals. Falando um pouco mais sobre as forças de Van der Waals, elas acontecem em moléculas apolares, onde os elétrons de uma molécula apolar, que estão em constante movimento, passam a ter mais elétrons de um lado do que de outro, ficando esta momentaneamente polarizada. Desse modo, por indução elétrica, ela irá polarizar uma molécula vizinha e criar um dipolo induzido. Como mecanismos biológicos, temos as estruturas de adesão, biofilmes, que são células fúngicas que se aderem umas às outras e à superfície, formando uma comunidade multicelular, e as adesinas, que são proteínas de superfície que se ligam a moléculas específicas na superfície do hospedeiro ou da superfície abiótica, sendo essas de papel crucial na adesão das células fúngicas à superfície. Fuga do sistema imunológico. Bom, assim como outros patógenos, os fungos possuem a capacidade de fuga do sistema imune através de alguns mecanismos. Como alguns meios de evasão, existem as micotoxinas, que são produzidas pelos fungos e podem ter efeitos tóxicos sobre as células do sistema imunológico, enfraquecendo a resposta imune do hospedeiro. Existem também alguns fungos que são capazes de produzir cápsulas, né? Essas cápsulas são de polissacarídeos que envolvem as suas células, tornando-as mais resistentes à fagocitose. Então, essas cápsulas, elas atuam como uma barreira protetora das células fúngicas. Além disso, existem alguns fungos com o mimetismo molecular, que são moléculas em suas superfícies, que se assemelham às moléculas do patógeno do hospedeiro, e isso pode confundir o sistema imunológico, levando a não reconhecer as células fúngicas como invasoras, além da variação genética entre diferentes cepas do mesmo fungo, né? Então, isso pode resultar em diferentes níveis de virulência e capacidade de evasão do sistema imune. Outro fator é a formação de biofilmes. Alguns fungos podem formar biofilmes, que são comunidades multicelulares, onde as células fúngicas se aderem a uma superfície e produzem matriz extracelular que protege as células do sistema imunológico e dos tratamentos antimicrobianos. Aqui está um esquema para falar um pouco mais sobre os estágios para formação de biofilme por fungos filamentosos. Como primeiro passo, existe a adesão de esporos, né, na superfície, então os esporos se aderem a determinada superfície, onde posteriormente ocorre a adesão ativa, que é onde se inicia o processo de produção de matriz. Terceiro passo é a formação da microcolônia, né, onde essa população vai aumentando. O quarto passo é a maturação inicial do biofilme, seguindo a maturação total. E, posteriormente, ocorre a dispersão, que é quando os micro-organismos começam a se desprender do biofilme para que possam colonizar outras superfícies. Variabilidade genética. Como eu havia dito anteriormente, a variabilidade genética é de extrema importância para a adaptação, evolução e patogenicidade dos fungos. Existem alguns fatores que conferem essa variabilidade genética dos fungos e temos como principal a mutação, né, que é a base dessa variabilidade genética, é o principal meio de introduzir novas espécies, novas variantes genéticas. Além disso, os fungos abrangem uma ampla gama de espécies, né, então cada uma com seu próprio conjunto de genes e variação genética. Um outro fator é a hibridação, né? Alguns fungos podem se hibridizar, resultando na combinação genética de espécies diferentes. Então, isso pode levar à formação de novas cepas com características genéticas únicas. Temos também a seleção natural,
né? A variabilidade genética permite que os fungos respondam à pressão seletiva do ambiente. Então, cepas com características genéticas vantajosas têm uma vantagem na sobrevivência e na reprodução, o que pode levar a mudanças na população ao longo do tempo. Além disso, temos diferenças intraespecíficas, né? Então, mesmo dentro da mesma espécie de fungo, pode haver variação genética substancial. Então, essa diversidade intraespecífica é importante para a adaptação de diferentes ambientes ecológicos e para a sobrevivência da espécie, além do processo de recombinação genética que também é realizado pelos fungos. Produção de toxinas. Bom, alguns fungos possuem a capacidade de produzir toxinas, que são chamadas micotoxinas, e trazem diversos riscos, tanto para a saúde animal quanto para a saúde humana. Essas micotoxinas, elas são produzidas a partir do metabolismo secundário dos fungos, o que significa dizer que elas não são essenciais para o crescimento dos fungos, e podem ocorrer em diversas situações. Como exemplo, a gente tem a resposta ao estresse, né? Então, os fungos produzem essas micotoxinas em situações de estresse, como falta de nutrientes, altas temperaturas, alta umidade ou exposição a substâncias químicas e tóxicas, né? Então, isso pode ser uma estratégia de sobrevivência do fungo em condições favoráveis. Além disso, em situações de competição, né, os fungos produzem essas micotoxinas como uma forma de eliminar outros micro-organismos que possam estar crescendo ali junto e faz com que esses fungos sejam eliminados, né? Então, o fungo produz as micotoxinas que inibem o crescimento de outros micro-organismos. Então, confere ao fungo produtor uma vantagem competitiva. Além disso, tem a situação também de dependência de substratos, né? Então, alguns fungos produtores de micotoxinas são especializados e dependem de substratos específicos, como certos tipos de grãos ou alimentos para produzir essas micotoxinas. Produção de enzimas hidrolíticas. Bom, os fungos produzem essas enzimas a fim de obtenção de nutrientes por meio da invasão e colonização, que se torna possível pela capacidade de digestão e degeneração da matriz orgânica que essas enzimas realizam. Como exemplo de enzimas hidrolíticas, a gente tem as proteases e as fosfolipases, né, que são vistas como essenciais para o processo de invasão da célula do hospedeiro. As fosfolipases são um grupo de enzimas que possuem a capacidade de hidrolisar as ligações de éster nos glicerofosfolipídios, quebrando-os em moléculas menores, o que, consequentemente, ocasiona a lise da célula. Já as proteases, elas são enzimas mais ativas em pH ácido e que criam ligações peptídicas entre dois resíduos de aminoácidos hidrofóbicos e são descritas como mediadoras imediatas de virulência. E, por fim, a resistência a ambientes hostis. Existem fungos que são considerados extremófilos. Esses fungos eles são capazes de sobreviver em ambientes hostis, como altas temperaturas ou temperaturas muito baixas. Eles sobrevivem em locais com alta acidez, radiação solar, radioatividade, entre outras coisas. Eu deixei um exemplo aqui. Então, isso garante uma maior virulência para esses tipos de vírus. E é isso. Lembrando que não são só esses fatores de virulência que existem, né? Os fungos possuem variados fatores de virulência de acordo com cada tipo de hospedeiro. Oi, meu nome é Giovana, eu vou falar sobre a parte de fungicidas e mecanismos de resistência de fungos a fungicidas. Bom, começando pelos fungicidas, existem dois tipos principais, que são os multissítios e os sítios específicos. Os multissítios, como o próprio nome já diz, eles vão agir em vários sítios de ligação do fungo, ou seja, um fungo ele precisaria fazer várias mutações simultâneas para evitar a ação desse fungicida. Já os sítios específicos, eles vão agir em um local específico, ou seja, uma mutação que o fungo fizesse poderia evitar a ação desse fungicida, ou seja, tornaria esse fungo menos vulnerável à ação desse fungicida. Por isso, esses fungicidas com esse mecanismo de sítios específicos, eles têm mais chance de promover a resistência do fungo, justamente por causa dessa uma mutação que o fungo pode fazer. A resistência é uma alteração herdável em fungos que surge em resposta a uma aplicação de um determinado fungicida, resultando na redução da sensibilidade do micro-organismo a esse produto. Ela pode ser intrínseca, ou seja, vir na própria constituição genética desse micro-organismo, ou pode ser adquirida em determinado momento por seleção natural, por exemplo, e por outros mecanismos. A resistência ela é causada por um conjunto de fatores que contemplam, por exemplo, aplicação contínua de fungicidas em quantidades não letais. O que acontece? Se você tem uma determinada população de fungos, você vai aplicar um fungicida em uma quantidade que não vai matar esses micro-organismos,
vai acontecer o que é chamado de estresse subletal. Esse estresse subletal, ele faz com que o fungo desenvolva síntese de transportadores de fluxo, por exemplo, que são mecanismos que mandam esses medicamentos para fora da célula, ou síntese de enzimas que degradam essas drogas, e entre outros. Também pode acontecer por aplicação repetida de fungicidas sistêmicos, que são quimicamente relacionados, ou seja, de novo, você tem uma determinada população, e você vai aplicar fungicidas que são parecidos, ou mesmo fungicida, ou fungicidas que são muito parecidos, uma parte dessa população vai ser resistente e vai ser selecionada, e aí você vai fazer com que essa população cresça, seja selecionada, e cresça, se desenvolva. Também pode ser por falta de implementação de práticas de controle, né? Você não sabe muito bem como controlar, como tratar aquele fungo, você vai aplicar um fungicida, mas você faz um manejo inadequado, por exemplo, pode estar selecionando indivíduos e também fazendo com que perpetue um determinado tipo de resistência. Ou seja, o mecanismo básico de resistência é a seleção natural. Os indivíduos que são resistentes, eles vão ser selecionados e vão perpetuar. Bom, existem 4 tipos de resistência, que são resistência cruzada, múltipla, qualitativa e quantitativa. A resistência do tipo cruzada, ela ocorre quando populações de patógenos que desenvolvem resistência a um determinado fungicida, elas tornam-se automaticamente e simultaneamente resistentes a outros fungicidas, mas que são afetados pela mesma mutação gênica ou pelo mesmo mecanismo de resistência. A resistência do tipo múltipla é uma resistência de linhagens patogênicas, ou seja, mesma linhagem patogênica, mas que apresenta mecanismos diferentes para fungicidas que não estão relacionados. A resistência qualitativa é quando o fungicida ele perde efetividade de modo repentino e marcante, e é caracterizada pela presença de mutações, que podem acontecer, por exemplo, pela radiação UV. O que acontece? Ela é monogênica ou oligogênica, ou seja, por exemplo, se um gene que codifica a proteína-alvo sofreu uma mutação, de modo que o aminoácido necessário para fazer a ligação com o fungicida seja trocado, a inibição da proteína não ocorre e os tratamentos com o fungicida falham. A resistência do tipo quantitativa já é uma resistência poligênica e o processo é gradual. Na maioria dos casos, esse tipo de resistência é mediado pela manutenção da baixa concentração intracelular do fungicida, como eu tinha falado no slide anterior. Ou seja, a baixa concentração do fungicida ela vai estimular mecanismos no fungo, como, por exemplo, o mecanismo de transporte de fluxo, né, que vai bombear para fora esse medicamento, ou, por exemplo, síntese de enzimas que degradam esse fungicida. Né? Isso é um processo gradual, ela vai desenvolvendo esses mecanismos com o passar das aplicações do fungicida, de forma subletal. Agora, em relação aos mecanismos de resistência, existem 4 tipos principais, que são decréscimo da permeabilidade, aumento da desintoxicação, alteração bioquímica do sítio-alvo e o desenvolvimento de via metabólica alternativa. Em relação ao decréscimo da permeabilidade, o fungicida ele não consegue nem atingir o local de ação, porque o fungo ele diminui a permeabilidade da sua membrana a esse fungicida. Já no aumento da desintoxicação, é o processo lá de transporte de fluxo, né? Bomba de fluxo. É uma proteína que fica na membrana, ela percebe o fungicida bioquimicamente e expulsa ele para o meio extracelular. Já a alteração bioquímica do sítio-alvo, ela ocorre quando o fungicida ele alcança o local de ação, só que ele não é metabolizado pelo organismo do fungo, porque existe uma falta de afinidade entre o fungicida e o sítio-alvo, porque o fungo alterou bioquimicamente o sítio de ligação do fungicida, justamente para obter resistência. E o desenvolvimento da via metabólica alternativa. Aqui ocorre quando o fungicida ele bloqueia a reação de um determinado sítio de ação do metabolismo fúngico, ou seja, o fungicida ele vai e age em um determinado sítio de ligação, impedindo ali aquele sítio de ligação, de o fungo usar para outra coisa, e o fungo ele consegue se adaptar a essa situação, altera o metabolismo dele e faz com que aquele sítio não seja mais necessário para nada. E aí ele consegue obter a resistência. Venho em nome de todas para agradecer pela sua paciência até aqui. Espero que tenha gostado.